No início dos anos 1960, o mundo parecia entrar em ebulição silenciosa. A juventude ansiava por liberdade, o conservadorismo ainda ditava as normas, e a fé, especialmente a católica, era uma das forças mais influentes na cultura europeia. Foi nesse cenário, ainda preso entre o passado e o que viria a ser a revolução cultural da década, que surgiu uma figura completamente inesperada. Uma freira belga, tímida e sorridente, que de repente encantou o mundo inteiro com uma música simples, quase infantil. Mas hipnoticamente cativante. Dominique, Nick, Nick, entoava a melodia. Em poucos meses, a canção escalava as paradas internacionais, chegando ao topo da Billboard nos Estados Unidos, um feito inédito para uma música em francês, e ainda por cima, religiosa. A dona da voz? Jeanne Paul Marie Deckers, ou, como ficou mundialmente conhecida, Sœur Sourire, Irmã Sorriso. Nascida em 1933 na Bélgica, Jeanne cresceu em uma família católica conservadora, marcada por uma educação rígida e pela pressão constante para se adequar. Desde cedo ela mostrou interesse pela música, arte e espiritualidade, mas também uma inquietação que a fazia se sentir deslocada do mundo ao seu redor. Foi essa inquietação que, aos 29 anos, a levou a ingressar no convento das Irmãs Dominicanas em Fischermoor, onde passou a viver sob o nome religioso de Irmã Luc Gabriel. No convento, entre orações e rotinas silenciosas, Jeanne encontrou consolo no violão. Ela compunha canções inspiradas na vida dos santos e na espiritualidade dominicana. Suas músicas eram simples, mas profundamente sinceras. E foi assim que, quase por acaso, um produtor musical local entrou em contato com as freiras e ouviu algumas descomposições de Jeanne. Em um mundo ainda distante da internet e da fama instantânea, essa gravação virou um fenômeno inesperado. Dominique não era apenas uma música, era uma mensagem de fé, cantada com doçura e inocência por uma freira de verdade. A imagem dela, de batina, com um sorriso tímido, tocando violão, se espalhou pelo mundo como um símbolo de esperança, pureza e paz. A mídia se encantou. Ela foi convidada a se apresentar nos Estados Unidos, entrevistada em grandes programas de TV, recebida como uma estrela pop. E ela era, de fato, uma estrela, mas isso tinha um preço alto. Enquanto o público via a doce freira que cantava louvores, nos bastidores crescia um abismo entre Jeanne e o convento. Por mais que o sucesso tivesse vindo de seu talento e sensibilidade, ela não recebia os lucros de suas músicas. O dinheiro, e era muito dinheiro, ia diretamente para a ordem dominicana. Jeanne, ligada por votos de pobreza, não tinha controle sobre sua própria carreira. Aos poucos, começou a se dar conta de que era usada como símbolo, mas sem qualquer voz nas decisões sobre a sua própria vida. Essa frustração crescia em silêncio. A mesma igreja que a incentivava a cantar passou a vê-la com desconfiança. A fama, afinal, era considerada uma tentação mundana. Ela passou a ser tratada como uma peça desconfortável dentro da estrutura do convento. Os superiores impuseram restrições, onde podia cantar, o que podia dizer, com quem podia falar. E, para piorar, quanto mais famosa ela se tornava, mais a sua identidade individual era apagada. Sœur Sourire havia se tornado uma marca, e Jeanne Deckers, a mulher por trás da batina, desaparecia. A tensão chegou ao limite em 1966, quando, após anos de conflito interno e institucional, Jeanne decidiu deixar o convento. Foi uma decisão dolorosa. Ela amava sua fé, seu chamado espiritual, mas já não podia suportar a hipocrisia que via à sua volta. Fora dos muros religiosos, tentava se reinventar. Assumiu o nome artístico de Luc Dominique e lançou novas músicas, agora com temas mais adultos e críticos. Uma de suas canções chegou a abordar o uso de anticoncepcionais com um olhar progressista, o que causou escândalo e rejeição por parte da igreja e da mídia conservadora. Mas o público, que um dia a adorou como símbolo da pureza, não estava preparado para ver a mulher por trás da personagem. Os álbuns fracassaram, os shows não lotaram, a gravadora perdeu o interesse.
Sem os votos, sem o apoio da igreja e agora sem o respaldo do mercado, Jeanne se via sozinha. Foi nesse momento que um vínculo antigo se intensificou, a sua amizade com Annie Pecher, uma mulher com quem convivia desde a juventude e que se tornaria sua companheira de vida. Annie era terapeuta, trabalhava com crianças com necessidades especiais e ofereceu a Jeanne não só companhia, mas uma âncora emocional em meio ao caos. Muitos estudiosos e biógrafos acreditam que Jeanne e Annie mantinham um relacionamento amoroso, algo que elas nunca afirmaram publicamente, mas que era implícito em sua convivência e nas cartas trocadas. O que se sabe com certeza é que viveram juntas por quase 20 anos, compartilhando sonhos, frustrações, dificuldades e amor. Juntas, elas abriram uma escola para crianças com deficiências, buscando uma forma de continuar servindo ao próximo. Mas a paz foi breve. No início dos anos 1980, o governo belga notificou Jeanne de que ela devia uma quantia milionária em impostos referentes aos royalties de Dominique. Um dinheiro que ela própria não tocou. Ela acreditava, com razão, que a responsabilidade era do convento, já que os contratos foram assinados quando ainda era religiosa. Mas não havia provas, não havia testemunhas dispostas a interceder, e o convento se calou. A dívida parecia impagável. O Estado ameaçava confiscar os poucos bens que Jeanne e Annie tinham. As ameaças judiciais, os avisos de penhora, a sensação de injustiça e abandono começaram a sufocá-las. Elas recorreram a todas as instâncias possíveis, pediram ajuda a antigos contatos da mídia, a defensores dos direitos civis, a políticos, mas não havia mais espaço para sorrir. Aquela freira sorridente agora era vista como uma sombra esquecida de um sucesso longínquo. O peso psicológico dessa espiral descendente foi devastador. A artista que um dia inspirou milhões, agora era vista com indiferença ou piedade. A mulher de fé, que cantava a beleza da humildade, agora não tinha sequer um lar seguro. Em 29 de março de 1985, num gesto de desespero silencioso, Jeanne e Annie tomaram uma overdose de barbitúricos no seu pequeno apartamento de Wavre, Bélgica. Morreram juntas, de mãos dadas, deixando uma carta que dizia: "Esperamos que Deus nos acolha. Ele nos viu sofrer demais." A tragédia abalou os poucos que lembravam do seu nome. Alguns jornais publicaram breves notas, mas o mundo seguiu em frente. Jeanne Deckers foi enterrada com um crucifixo, ainda assim, como se até o fim buscasse um abraço da fé que lhe deu tudo e depois lhe tirou tudo. O túmulo compartilhado com Annie é simples, mas costuma receber flores de desconhecidos. Pessoas que talvez entenderam tarde demais a profundidade da alma por trás daquele sorriso. Hoje, Dominique ainda é tocada em rádios retrô, usada em comerciais, lembrada com leveza. Mas sua história real carrega o peso de uma vida marcada por contradições brutais. A freira que levou sua fé à música virou refém de sua própria imagem. A artista que queria cantar com liberdade foi silenciada. A mulher que buscava amor e dignidade encontrou apenas resistência. A história de Só Sorrir não é apenas de um sucesso relâmpago, é a de uma mulher que ousou ser várias coisas ao mesmo tempo. Freira e artista, obediente e questionadora, crente e apaixonada, fiel e livre. E por isso mesmo pagou um preço altíssimo. Seu legado é agridoce, como tantas histórias de mulheres que ousaram sair do lugar que lhes foi imposto. No fim das contas, talvez o mais trágico seja o que ela representa. A prova de que em um mundo guiado por instituições implacáveis e expectativas engessadas, até mesmo o sorriso mais doce pode esconder uma alma em sofrimento profundo. A vida de Só Sorrir é mais do que uma curiosidade do passado. É um espelho dos conflitos que muitos ainda vivem hoje, entre ser quem somos e o que esperam de nós. Ela teve coragem de buscar liberdade, amor e autenticidade, mas pagou caro por isso. Quantas pessoas ao nosso redor ainda são silenciadas por instituições, expectativas ou julgamentos? Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte, você já sentiu que precisou esconder quem realmente é?
Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal para que mais vozes como a de Gianni De Kers nunca mais sejam esquecidas. Até a próxima! Dominique, Nique, s'en allait tout simplement.